Vamos transmitir agora nos dois. Pronto. A graça e a paz de Cristo para todos nesse momento. Estamos aqui mais uma vez com nossa live de toda terça-feira no Facebook e no Instagram. No Instagram eu já comecei, né? Estava terminando aqui os detalhes, mas agora já podemos começar. E dessa vez não atrasamos tanto quanto das últimas vezes. Agora consegui começar às 20h04, horário de Brasília, graças a Deus. Então a gente continua com o nosso projeto assim de pregar a Bíblia toda e continuamos assim a nossa exposição no livro de Jeremias. Continuamos nossa exposição no livro de Jeremias aqui ao vivo. E esta live será assim enviada, né, após ela realizada, ela será enviada na nossa conta no YouTube. Ela será enviada na nossa conta no YouTube, né? No canal Pregador Fiel de Cristo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo, porque além dessas lives, há também outros vídeos relacionados à teologia reformada, tá bom? Então você curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Assim, aqui quem está falando é o pastor Edmário. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar assim, orando ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te agradecer nesse momento pela tua graça e misericórdia nas nossas vidas, porque dependemos inteiramente de ti e nesse momento queremos somente, Senhor, mirar o nosso coração a te agradar, mirar o nosso coração a cumprir a missão de compartilhar da tua palavra, de ensinar a tua palavra, de edificar o teu povo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. E eu sei, Senhor, que sem ti nada posso fazer e que todos, Senhor, que estão aqui nos acompanhando nessa live, sejam edificados no nome de Cristo Jesus para a honra e glória dele. Em Cristo. Amém. Então vamos estar assim iniciando, conforme colocamos aqui, né, nos avisos, Jeremias capítulo 17. Vamos proceder assim à leitura de Jeremias capítulo 17, que diz o seguinte: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que esteja suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato.
trono de glória enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não recusei a ser pastor. Seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me seja motivo de terror. Meu refúgio és tu no dia do mal. Seja bem-vindo, seu Tiago. Grande abraço para você e toda a sua família, tá bom? Grande abraço aí pelo Instagram. Então, continuando, versículo 19. Assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas da vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não entenderam, não inclinaram os ouvidos. Antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificados o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Amém. Então é isso, né? Então, acabamos de ler o texto. O texto tem 27 versículos e nesses 27 vemos todo um panorama em que Deus caracteriza a fidelidade do seu povo, né? Daqueles que são fiéis, mas mostrando também um povo rebelde. Então, o que está falando aqui? E aí uma coisa que eu quero deixar bem clara, né? Uma coisa bem clara acerca da aliança de Deus com o seu povo. Quando falamos da aliança de Deus com o seu povo, nós temos aqui, principalmente na questão da aliança mosaica, que é falada muito aqui. Né? A aliança mosaica ela é tipicamente uma aliança de cunho étnico, que é voltada exclusivamente para quem? Para os descendentes físicos de Abraão, os hebreus, que continuaram sendo chamados assim de israelitas, e esses israelitas são os descendentes físicos conhecidos como judeus. Então, como tais, muitas coisas que estão aqui escritas só se aplicam literalmente aos judeus. Agora, quanto ao povo de Deus em todas as épocas, em todos os tempos, que é conhecido como igreja invisível, são as coisas relativas à fé. Todas as vezes quando interpretamos o Antigo Testamento, a gente tem que sempre levar em conta o aspecto conhecido como promessa e cumprimento. E aqui nós estamos, quando falamos de Antigo Testamento, nós falamos de promessa. E aí, após a interpretação da promessa, temos que ver que ela se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Ela sempre se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Então é muito importante a gente ter em mente tudo isso, para a honra e glória do nosso Deus, na hora de fazermos essa leitura. E aí, na hora de fazermos essa leitura do texto bíblico, é importante, então, termos em mente, primeira coisa, seu contexto imediato. Qual é o seu contexto imediato? Deus chamou um profeta que, apesar
do povo ter tido um rei e esse rei ter restaurado a obediência, a observação dos mandamentos de Deus na lei mosaica, por outro lado, isso não teve efeitos por longo tempo. Esse povo logo se entregou à idolatria, se entregou à feitiçaria, se entregou à prostituição, se entregou à impureza, se entregou à ganância, se entregou à infidelidade diante do Senhor. E aqui, sempre quando começa um capítulo, sempre há esse alerta de Deus, sempre há esse anúncio, não é? Esse anúncio de juízo e castigo sobre esse povo. Principalmente fica marcado aquilo que está em Deuteronômio 28, que em Deuteronômio 28 fala das bênçãos da obediência e das maldições da desobediência. E aqui nós percebemos o seguinte, que pelo menos há aqui 4 momentos nesse texto que você vai ver que num primeiro momento Deus faz o primeiro alerta avisando acerca do castigo que iria acontecer e que aconteceu, que foi o castigo do cativeiro babilônico. Um segundo ponto, contrastando as características do infiel, ou seja, do idólatra, do desobediência, com as características do justo que tem sua confiança plena no Senhor. Há um outro momento que você vai, principalmente nos versículos 12 a 18, que já é um clamor do profeta. O profeta outra vez faz um clamor diante do Senhor para que o Senhor o auxilie no meio das perseguições dos seus compatriotas, que o acusavam normalmente de quê? De traidor da pátria, né? De alguém que não trazia novidades de paz. Eles queriam ouvir novidades de paz. E ele clama ao Senhor acerca dessa perseguição. E em quarto lugar, aí temos um aspecto específico da aliança mosaica, que é a questão do sábado. Que isso aí acaba sendo para muitos, principalmente para grupos como grupos adventistas e grupos ligados à observância do sábado e a grupos ligados ao judaísmo, né, grupos judaizantes, de que aqui o cristão, principalmente o cristão gentio, deve observar literalmente o que está aqui por causa dessas ameaças. E a gente vai ver aqui que na realidade o que se está falando aqui sobre o sábado, literalmente, só se aplica à etnia judaica, só se aplica ao povo judeu. Então esse é o ponto principal que estamos aqui querendo falar. Por isso, na nossa exposição de hoje nós temos um tema, sempre temos um tema, né? Essa é característica própria, né, das exposições que Deus nos dá. Quer dizer, as exposições às quais eu trabalho normalmente. Fica melhor para mim trabalhar com temas dentro das exposições do que simplesmente explicar o texto e depois aplicá-lo, né? Ou dar um título avulso. Sempre prefiro seguir essa estrutura, né? Então vamos lá. O tema que podemos falar é isso: as promessas ao justo. As promessas ao justo. Então, primeira coisa que a gente pode falar é que as promessas ao justo manifestam-se quando a fidelidade ao Senhor é confessada. Quando a fidelidade ao Senhor é confessada. Vamos ler esses primeiros versículos aqui, esses 4 primeiros versículos. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e como um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Aqui é o contraste da infidelidade do povo. Tamanhos pecados que esse povo estava praticando no templo, praticando nas ruas, praticando nas vielas, nas cidades. Então aí está. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos. Literalmente seriam Azeroth, né? Azeroth, de Azerá, né? Uma das deusas cananeias, né? Da prostituição, tá? Que eram localizados próximos aos bosques, tá? E ali se praticava a prostituição cultural. Era uma coisa muito comum nessa adoração a essa deusa que fazia par com Baal, né? Que fazia par com Baal. Era isso o que acontecia, tá? Então vamos levar em consideração isso. E uma pausinha. Sejam todos bem-vindos que estão chegando agora, tanto no Instagram quanto no Facebook. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus.
E continuando, então o versículo 3 ele vai falar o quê? Ao monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Deus, mais uma vez, falando aqui a esse povo, para esse povo se mostrar, não é? Se colocar numa posição, não é? De ter de se arrepender. Deus falando aqui o que iria fazer. 4. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste da minha ira arderá para sempre. Então aqui o que acontece? Ponto principal. Te privarás da tua herança, versículo 4. Quer dizer, perderá a herança na terra como consequência do pecado. Então está falando aqui de quê? De perder a terra. Porque a promessa da aliança mosaica é justamente essa: uma terra, um povo. Agora, quando há a desobediência, essa terra, esse povo é retirado. Então aí é uma aliança totalmente condicional. E eu posso falar que é uma espécie de republicação do pacto das obras. E aí, nesse momento, só para alguns pessoalmente, esses alguns, no meio desse povo todo étnico, homens como Jeremias e outros que ouviam a palavra do Senhor, não estavam vivendo por obras, estavam vivendo por fé. E aí, nesse sentido, nós vemos revelações do pacto da graça. Tá bom? Então esse é o ponto importante aqui. E aí, quando encontramos isso aqui que a gente está falando, confessar nossa fidelidade ao Senhor, em contraste com a infidelidade do povo. E esse aspecto pode ser mostrado da seguinte forma: reconhecermos-nos como pecadores dependentes de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus se alegra que venhamos a confessar Ele diante dos homens, mas principalmente confessar em primeiro lugar os nossos pecados diante dele e confessá-lo diante dos homens. Veja agora Romanos 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, versículos 9 e 10 vai dizer o seguinte. Romanos 10, versículos 9 e 10. Vai dizer o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso é maravilhoso nesse sentido, não é? E aí vê-se que é uma atitude de fé, porque a fé é essencial. Somente aquele que crê recebe a justiça de Cristo. Ou seja, é atribuída a essa pessoa, é decretada a essa pessoa o quê? A justiça de Cristo. E a confissão de fé é um fruto inevitável da fé. E aí, como nós podemos ver em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, que o próprio Senhor Jesus já tinha dito. Mateus 10, versículos 32 e 33, que vai dizer o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Que maravilha! Maravilhoso é o nosso Senhor conosco. Maravilhoso é. Maravilhoso. Então esse é o ponto. Quando confessamos a nossa fidelidade a Ele, né? As promessas se cumprem na nossa vida. Promessas de paz, promessas de alegria, promessas de bênçãos. E então, em consequência disso, as promessas ao justo manifestam-se porque Deus conhece plenamente o coração do fiel. Porque Deus conhece plenamente o coração do fiel. Porque o ponto principal é esse. Qual é? Vamos lá, versículos 5 ao versículo 11. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem,
faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias se deixará, e no seu fim será insensato. Então esse é o ponto aqui. Então tem vários pontos aqui que a gente pode ver aqui de interessantes acerca do coração do fiel. Aqui a gente começa o seguinte, primeiro o que não é, né? Tem muita gente que confunde dizendo aqui, maldito o homem que confia no homem. Aí só para no versículo. Aí o restante, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que significa? Isso significa o seguinte, não é na realidade não confiarmos nos nossos parentes, não confiarmos nos nossos amigos, não confiarmos nas pessoas ao nosso redor. Significa apenas o seguinte, é que a nossa fé e a nossa esperança deve estar em Deus. É isso o que significa. Porque aqui, maldito homem que confia no homem, é quando deixamos de confiar em Deus e achamos que o nosso trabalho, o nosso dinheiro, as nossas próprias forças é que fazem com que a gente se dê bem, ou dizendo ser abençoado, de que temos sucesso por causa das nossas próprias forças, ou também porque somos apadrinhados por um governador, por um prefeito, por um deputado, por um policial, seja que autoridade for por aí, ou porque temos dinheiro, ou porque temos altas posições ou altos cargos onde trabalhamos, nossos títulos. Não, não. O que Deus fala conosco é isso, que não podemos confiar em nada disso, nas nossas próprias forças, nos nossos próprios meios. Devemos confiar inteiramente nele. Por isso que ele diz, João 15, sem mim nada podeis fazer, porque devemos estar ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Aí sim, devemos estar ligados à videira verdadeira. Esse que é o ponto principal. Então Deus conhece plenamente o nosso coração. Então a gente pode ver aqui, plenamente aqui, outro ponto, além disso, né? É o seguinte, aí tem a promessa de Deus nos conhecer. Por quê? Bendito. E aqui tem a ideia, né, fazendo uma comparação, claro que não são as mesmas palavras, mas fazendo uma comparação de que aquele que recebe a bênção de Deus, aquele que recebe aquilo que se chama de poder para prosperidade, poder para paz, poder para receber de Deus tudo isso, que é o que é chamado de bênção, bendito é aquele que o quê? Que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, olha só, confia no Senhor e tem esperança no Senhor. Então são duas palavras fundamentais aqui. E aí diz, porque ele é como árvore plantada junto às águas. E isso aqui já remete o que? O Salmo 1. Então aqui, ó, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então esse é o ponto aqui. Então vamos ver aqui. Salmo 1, versículos 2, 3 e 6. Salmo 1, versículos 2, 3 e 6. Salmo 1, versículos 2, 3 e 6. Né? Aqui, Salmo 1, versículos 2, 3 e 6. Que diz o seguinte, no caso, versículo 2, né? 2, 3 e 6. Diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, é o homem bem-aventurado, né?
Aí diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aí temos o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, esse é o maior paralelo dessa mensagem que a gente pode perceber aqui. Tá bom? Então, tudo isso, toda essa bênção, é por pura graça de Deus. A gente tem que se lembrar disso. É por pura graça de Deus. Então, podemos ver aqui. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, aqui, o que acontece aqui, esse enganoso, faz uma analogia com o nome de Jacó, já que Jacó dá a ideia de suplantador, aquele que pega pelo calcanhar. E a ideia de enganador é justamente essa, de alguém que é pego pelo calcanhar, né? Então dá essa ideia, né? A ideia que a gente vê aqui. Então a alma humana não apenas está contaminada pelo pecado, mas está envolvida em camadas de mentiras e além do alcance de qualquer auxílio terreno. E aí por isso que diz, mais do que todas as coisas, corrupto quem o conhecerá. Aí o Senhor responde, eu, Senhor, esquadrinho o coração. Só Deus mesmo para entrar nessa terra chamada coração. Eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, né? Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Então aqui, Jeremias está alertando aqui, falando, alertando, sendo usado por Deus. No meio de seus dias as deixará e no seu fim será insensato. Então fala que o quê? Por mais que a pessoa venha a prosperar financeiramente, a prosperar materialmente, mas se está longe do Senhor, tudo isso vai passar um dia. E acha que vai levar isso consigo no túmulo? Com certeza não. Porque a única coisa que a gente deixa aqui, nessa terra, depois que a gente parte, é somente a memória. A memória daqueles que estiveram perto de nós. Memórias boas ou memórias ruins. E aí cabe a gente zelar para que dentro dessas memórias possamos nos apresentar como servos fiéis, pura graça. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 8 vai dizer assim, e ele vos vivificou, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Quer dizer, não merecemos nada da parte de Deus. E por isso, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, é importante lembrarmos isso, que tudo que nós recebemos é por pura graça de Deus. Então, só o Senhor é que pode fazer grandes coisas na nossa vida. E como diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, vai dizer o seguinte. Diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha aí. Então, versículo 23, é isso mesmo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Então, o que há de mais importante nisso? É sermos conhecidos de Deus para que Cristo e o Pai, o próprio Deus Todo-Poderoso, né? E aí a gente pode falar, né? O Pai e o Filho e o Espírito trabalhando em conjunto, possam mostrar que o quê? Que eles habitam em nós e conhecem a nós. Esse é o ponto principal aqui que não podemos deixar de esquecer. Não podemos deixar de esquecer esse ponto. Cristo nos convida a fazer morada na nossa vida. Cristo nos convida a fazermos morada nele. Isso é que é o mais importante nisso tudo. Então, Deus conhece plenamente o coração do fiel. Por quê? Porque ele é onisciente. Salmo 139 fala que ele conhece perfeitamente. Vou até lê-lo aqui, né? Salmo 139, para falarmos desse atributo de Deus, não é?
Quando falamos dos atributos de Deus, é muito importante termos em mente o que Deus é, né? Então aqui, ó, diz aqui, ó, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto foi formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe do seu livro, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então nós vemos aqui que Deus não é pego de surpresa, não é? Deus determina todas as coisas. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então que maravilhoso é isso, não é? Da parte de Deus, Deus nos conhecer completamente. Então devemos nos firmar nisso, de que Deus nos conhece perfeitamente. Devemos nos firmar nisso, de que Deus ele tem algo para nós dentro da medida daquilo que ele tem planejado para nós. A sua ação é perfeita, a sua ação é na medida e na necessidade daquilo que precisamos de fato, daquilo que necessitamos de fato. Isso é maravilhoso. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Então vamos lá. As promessas ao justo manifestam-se quando a fidelidade do Senhor é confessada, porque Deus conhece plenamente o coração do fiel, e ainda porque seu amor, o seu clamor, ou seja, o clamor do justo é ouvido, porque o seu clamor, ou o clamor do justo, é ouvido. E aí vamos aos versículos 12 ao 18, que vai dizer o seguinte: trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas. Aqui o clamor de Jeremias. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio das perseguições, Jeremias ainda clamou ao Senhor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Olha aí. Nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes. Então quer dizer, aqui Jeremias está falando de quê? Da sua função de uma pessoa que está anunciando a palavra de Deus. E aqui, trazendo para a realidade do Novo Testamento, Deus chama pastores também da mesma forma para trazerem com fidelidade a palavra do Senhor. E aí vem, tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal. A plena confiança aqui que Jeremias está colocando, da oração dele ser ouvida. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói com dobrada destruição. Claro que aqui é uma imprecatória, né, que Jeremias faz no contexto do Antigo Testamento. Ele clama a Deus sinceramente para que todos aqueles que desobedecem à lei possam ser castigados, né? Mas olhando para a nossa realidade como cristãos, a gente deve se lembrar sempre de que quando oramos, nós oramos para que as obras do diabo sejam desfeitas. E não simplesmente que pessoas sejam destruídas, mas o que seja destruído é a obra do diabo. Por quê? Porque Jesus no Sermão do Monte fala, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. É muito importante termos em mente isso no coração. Então quer dizer, sobre a certeza de sermos ouvidos na nossa oração, nós temos aqui textos muito conhecidos, como João 15, versículo de número 7. João 15, versículo de número 7, que diz assim, né? Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, né, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Então esse é o ponto. Então a gente percebe isso. E outra passagem é Mateus 7, versículos 7 ao 12. O Sermão do Monte. Mateus 7, do 7 ao 12. Que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós, também a eles, porque esta lei, os profetas. Então esse é o ponto aqui principal. Jesus Cristo está sempre disposto a nos ouvir. E olhamos aqui, nesse sentido, né, para o texto, e lembrando de seguir o princípio. Qual é o princípio? De que a Bíblia se explica a si própria. Então, Cristo sendo Deus, Ele é o que ouve as nossas orações. Ele é o nosso mediador. Ele é que nos proporciona a nossa intimidade com o Pai. E o que nos move a ir a Cristo? O Espírito Santo. Então nós glorificamos a Deus, porque todos esses três, Pai, Filho e Espírito Santo, são o único Deus que subsiste nessas três pessoas. E essas três pessoas, elas são distintas nas suas funções de salvação, nas suas funções de trabalhar na vida e salvação dos seres humanos. Isso aqui é o ponto importante nesse sentido. Por isso que Deus é único, mas Ele subsiste em três pessoas. E aí, sendo que essas três pessoas têm uma única essência. A essência divina nesse sentido, né? Claro que Jesus já é outro aspecto, que fala, ao invés de essência, fala de duas naturezas. Natureza humana e natureza divina, sendo que essas duas naturezas, o que acontece? Elas não são separadas, elas estão unidas a uma única pessoa, Cristo Jesus. Isso aí é uma coisa básica que a gente sempre tem que estar falando aqui para nos diferenciarmos, não é, dos unicistas e nos diferenciarmos também, não é, dos arianos ou unitários, mais conhecidos como testemunhos de Jeová no nosso meio hoje, mais conhecidos assim. Infelizmente, muitos evangélicos incautos estão caindo nessas heresias, caindo na heresia do unicismo e do unitarismo dos testemunhos de Jeová, e alguns até andam abrindo igrejas baseadas no unitarismo e baseadas no unicismo. Isso é muito triste mesmo. A gente tem que permanecer com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina acerca do Deus Trino. Então a gente tem que estar atento a esse aspecto. Tá bom? Então, sabemos que a promessa ao justo manifesta-se quando a fidelidade ao Senhor é confessada, porque Deus conhece plenamente o coração do fiel, porque o seu clamor, o clamor do justo é ouvido. E agora, por último, né, o último aspecto é o seguinte: para que viva uma vida consagrada. Para que viva uma vida consagrada. Aí chegamos aqui. Nesse aspecto, Deus ele chega e condena o povo, porque o povo não consagrou um dos sinais da aliança mosaica, que era o sinal do sábado, né? Diz aqui o versículo, os versículos 19 a 27. Assim me disse o Senhor: vai, ponte a porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas da vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma,
Antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvides, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificais o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, e andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, e homens de Judá e os moradores de Jerusalém, esta cidade será para sempre habitada. Então nós vemos aqui que o sábado é um sinal para o povo judeu. Estou falando aqui mais uma vez. E aí vem, virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecer igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvides, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pela porta de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então aqui o que acontece? Eles se colocaram na posição de que obedeceriam a esse mandamento do sábado, só que não cumpriram. Lembrando bem que uma coisa muito importante é que a palavra sábado é Shabat. O Shabat, principalmente nesse contexto aqui, ele só é instituído a partir dos 10 mandamentos. Você não vê os demais patriarcas seguindo o mandamento do Shabat. Em nenhum momento você não vê. Só a única coisa diferente que há entre os patriarcas é só a lei da circuncisão, que é seguida. Mas o sábado só é instituído a partir de Moisés. E aí vamos lá, vamos ver o que diz aqui, né? O que diz aqui em Êxodo capítulo 20 e depois iremos em Deuteronômio 5. Êxodo capítulo 20, o que fala, né? Versículos 8, 9 e 10 que falam sobre esse mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sim, de fato, está aí em Êxodo. Ele dá essa imagem da necessidade do sábado para o descanso, para o quê? Para o desfrutar do homem das coisas de Deus e não das coisas de si próprio. Agora vamos lá em Deuteronômio, o que pressupõe na realidade o sábado. Deuteronômio, capítulo de número 5. Deuteronômio 5. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio 5. E aí vem 5, versículo de número 12 em diante. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Então quer dizer, esse mandamento não é para quem não vive sob a responsabilidade judaica. Olha aí. Então, para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses dia de sábado. O peso ficou tão grande acerca desse mandamento porque, primeiro, o povo largou de mão o sábado, ou Shabat, largou o Shabat durante o período de Jeremias. Mas quando eles voltaram do cativeiro babilônico, eles colocaram tanto peso no meio do povo, tanto peso, que eles não poderiam caminhar uma milha ou fazer qualquer coisa.
E até não poderiam nem exercer misericórdia, ajudando os pobres, ajudando os doentes. Não poderia. Por isso que Jesus ele se colocou na seguinte posição: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos lá, Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, que diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isso aqui é o contexto, né, que Jesus, no dia de sábado, estava colhendo espigas, junto com os discípulos, principalmente os discípulos colhendo espigas, e ele foi censurado. Mas Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aí isso ficou de uma maneira muito clara, que o apóstolo Paulo ele vai mencionar aqui, né, em Colossenses capítulo 2, 16 e 17, que o sábado não é necessário à salvação. Quer dizer, não importa o sábado como marca do salvo. O sábado não é o sinal da salvação. Tanto que não é o sinal da salvação que em Colossenses capítulo 2, né? Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, versículos 16 e 17 vai dizer o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então temos esse aspecto de promessa, aspecto de cumprimento. Então, uma vez tendo Jesus Cristo vindo, o sábado não tem mais a necessidade de ser um sinal. Não tem mais a necessidade. O sinal agora é o quê? É a fé. É a fé em Cristo. E aí você pode ver de uma maneira bem clara acerca disso, de que em Romanos capítulo 4, versículos 16 a 18, vemos assim a questão do uso da lei. Romanos 4, versículos 16 a 18. Romanos 4, versículos 16 a 18, vai dizer o seguinte, não é? Romanos 4, versículos 16 a 18, vai dizer o seguinte: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, ou seja, tanto de judeus quanto de gentios. Então, por pai de muitas nações constituí, versículo 17 ainda, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E aí 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Olha aí, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Ou seja, Abraão, pai de todos. Maravilha, né? Pai de todos aqueles que creem. Pai de todos aqueles que creem. Então, agora na nova aliança, em que tudo está consumado em Cristo, isso aqui é o mais importante, a gente analisar essa questão, não é? A gente pode perceber uma coisa, eu vou aproveitar aqui, já que a gente está falando sobre essa questão dos 10 mandamentos, não é? É muito importante a gente analisar como a gente vê os 10 mandamentos, principalmente esse mandamento, que é o chamado mandamento do sábado, não é? Então vamos lá. Aí é que temos aqui, né? Então temos aqui acerca dos mandamentos, né? E aí sobre o quarto mandamento. Eu vou utilizar aqui o Catecismo de Heidelberg. É muito interessante. O que Deus ordena no quarto mandamento? Primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos, e eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor nosso Deus e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Eu devo todos os dias da minha vida desistir das más obras, deixando o Senhor operar por mim, por seu Espírito. Assim começo, nesta vida, o descanso eterno.
Então, esse é o ponto principal aqui na Nova Aliança, como devemos utilizar, né, a questão desse dia. Porque na teologia reformada, normalmente, né, o entendimento quanto ao reunir-se ou um dia especial para comemorarmos acabou se tornando domingo. Não por causa de Constantino, não por causa do Império Romano, como o fazem, né, e como falam os judaizantes, como falam os adventistas do sétimo dia e tantos outros. Não, isso aí já existia. No próprio Novo Testamento a gente vê passagens que falam do primeiro dia da semana em que os cristãos se reuniam. Por quê? Porque simplesmente é o seguinte: Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia, domingo. Começa por aí. Segundo os apóstolos, eles se reuniam no templo, no sábado. Mas quando o povo todo se reunia, especificamente os cristãos, era no domingo. Era no primeiro dia da semana. Tá? No primeiro dia da semana. Se por acaso alguém quiser, né, quiser assim ver os versículos, eu darei conforme for, tá? Mas aí está. Então, o que a gente analisa? A gente analisa isso. E aí, eu respondi a vocês a pergunta 103 do Catecismo de Heidelberg. Agora, eu vou utilizar o Catecismo Maior de Westminster, que é mais detalhado acerca dessas questões. Muito mais detalhado o Catecismo Maior de Westminster, que ele vai falar, né, sobre essa questão do quarto mandamento. E é bem detalhado mesmo. Vamos lá. Qual é o quarto mandamento? O quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E aqui, essa é a pergunta 115. A pergunta 116 diz o seguinte: o que é exigido no quarto mandamento? O quarto mandamento exige que todos os homens o santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos especificados que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7. O 7º dia, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. E o primeiro dia da semana, desde então até ao dia de hoje, e há de ser assim, continuar até o fim dos tempos, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento é chamado de o dia do Senhor, o domingo. Então temos aqui, ó, vamos lá, dia do Senhor, 1 Coríntios 16, versículo 2. Primeira Epístola aos Coríntios, né, capítulo 16, versículo 2, que já menciona o primeiro dia da semana. Que diz aqui, ó: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa conforme a sua prosperidade e vai juntando para que se não façam coletas quando eu for. E aí temos Atos 20, versículo de número 7. Atos 20, versículo de número 7, que vai dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, então nós vemos que os cristãos se reunindo, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E aí temos Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 10, que vai dizer o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Então quer dizer, então friso aqui o seguinte: o dia do Senhor para nós é para nos consagrarmos ao Senhor. O dia do Senhor para nós é um dia em que nós analisamos o seguinte: que não vivemos mais para que a lei venha nos justificar ou trazer salvação. Pelo contrário, não são as nossas obras, mas sim a fé no Salvador. E mesmo assim, essa fé é um dom de Deus para nós, um dom de Deus concedido aos seus eleitos antes da fundação do mundo. Porque no final, quem começa a obra é Deus e quem termina é Deus. A nossa única parte é que, como nós, que somos espirituais, que nascemos de novo em Cristo, nós trabalhamos para a nossa santificação, mas sempre em cooperação com Deus. Mas quem vai no final de tudo nos santificar plenamente é o próprio Deus, não nós. O que nós fazemos é: Senhor, dá-nos força para obedecer. Senhor, dá-nos força para fazer a tua vontade conforme está nos teus ensinamentos. E como diz o apóstolo Tiago, viver a perfeita lei da liberdade.
da liberdade dos filhos de Deus, renovados no Espírito Santo. Então é isso para nós. Então isso é o mais importante, vivemos uma vida consagrada. Assim eu concluo aqui nossa exposição. Agora vamos para o nosso momento de oração. Aqui eu não vou falar nomes específicos, mas todos estão no meu caderno, aqueles que me acompanham. Se sinta incluído nessa oração. Todos vocês que estão no meu caderno de oração. Os que são da IEMA, onde congreguei, os que são da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, aqueles os quais eu prometi que estava orando, até hoje de manhã eu prometi a professora Simone que estaria orando por ela, né? E que estou ainda orando, está lá no meu caderno. Então, o que acontece? Todos esses, né? E meus amigos pastores também, né? Meus intercessores e minhas intercessoras, os amigos em geral, os quais prometi orar, sejam incluídos nessa oração, aos enfermos e aos demais. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te exaltar, queremos te glorificar nessa noite e buscamos a tua face confiados em ti, ó Deus. E nesse momento, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, sempre te agradecer pelo dom da vida, pelo dom da salvação. E agora, Senhor, intercedemos em favor dos enfermos. Visita os enfermos de uma tal forma, Senhor, que tu venhas arrancá-los dos hospitais, que tu venhas a fazer com que eles, Senhor, não sejam dependentes de remédios, fazer com que eles sejam restaurados plenamente para a tua honra e para a tua glória. Nós clamamos a ti, Senhor, não determinando, mas sim suplicando a ti, porque tu és fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Oramos também, Senhor, por aqueles que vivem nos vícios. Traz libertação a eles e uma nova vida, Senhor, se convertendo a Cristo Jesus. Aqueles que estão presos em determinadas situações, que a tua mão poderosa venha arrancá-los. Aqueles, Senhor, que precisam de salvação sejam convertidos. Aqueles, Senhor, que precisam de ter as suas forças renovadas diante da depressão, diante da ansiedade. Todos esses, Senhor, em nome de Jesus, possam ser restaurados. Aqueles que precisam confessar os seus pecados, Senhor, que eles venham a ser incomodados por Ti e confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados para a fé ser renovada, Senhor. Aqueles, Senhor, que precisam de portas abertas, portas de emprego, portas de negócio, portas de trabalho. Abre, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão aflitos por causa de seus familiares que não se voltaram para Ti, que eles sejam firmes na promessa de crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. A todos que clamam aqui, Senhor, a todos que têm um pedido específico, pela fé, Senhor, pela fé, como diz a tua palavra, a oração da fé levantará. E a oração do justo pode muitos seus efeitos. Então, Senhor, confiados em Ti, ó Deus, visita todos os Teus servos, visita todos aqueles, Senhor, que estão no meu caderno de oração, para a honra e glória do Teu santo nome. Visita a minha família, visita a família da minha esposa, visita-nos, Senhor, e nos fortalece. E que cada um, Senhor, ó Deus, das nossas respectivas famílias, famílias aqui representadas, encontrem a Cristo, sejam revestidos de Cristo, para a honra e glória tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, encerro aqui. Recebam a bênção nessa noite em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos que acompanham digam amém. Então, encerramos aqui. Marque lá como gostei, lá no canal Pregador Fiel de Cristo. Inscreva-se no canal, compartilhe. Visite lá. Temos várias mensagens, vários estudos lá para a honra e glória do Senhor. Pretendemos aumentar, Deus permitindo isso, variar além dessas lives. Tá bom? Deus continue os abençoando. Vou encerrar aqui agora no Instagram. Agora encerrando no Facebook. Tá?